Ted Thompson. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um assunto bem polêmico no nosso setor automotivo. Nós vamos falar sobre orçamento e diagnóstico, como cobrar também pelo diagnóstico. Mas vamos lá, desde o comecinho. Vamos falar de orçamento? O que a gente sabe é que a entrega do orçamento para o cliente, ela é obrigatória e ela é gratuita. É, claro, o seu cliente, ele tem que saber aquilo que ele está comprando, todos os serviços que vão ser realizados, todas as peças que vão ser trocadas. Isso é fato. Só que o que a gente não pode esquecer, no momento que a gente fala que o orçamento ele é gratuito, é que orçamento não é diagnóstico, gente. Não, não é, não podemos confundir. O diagnóstico, sim, o diagnóstico ele pode e deve ser cobrado. Por quê? Porque diagnóstico é um serviço que você realiza. Diagnóstico é trabalho e dá trabalho realizar, né? Então, o cliente, você vai poder cobrar pelo seu diagnóstico, pode e deve, mas o cliente ele tem que ser informado antes dessa cobrança. Você pode fazer ali um aviso para ele ali no checklist, mas também deixar um aviso afixado na parede da recepção da sua oficina, deixando claro que a sua oficina cobra pelo diagnóstico, quanto que cobra, você pode cobrar por hora, né? Tem um valor ali por hora, quantas horas vão ser cobradas em determinado serviço, tá bom? Por quê? Porque informação é a palavra base, é a palavra-chave nas relações de consumo. Então, o seu cliente, ele tem que sempre estar informado sobre tudo que vai acontecer naquela negociação, tudo bem? Então, vai lá, eu posso sim cobrar pelo diagnóstico, posso e devo, né? Mas eu tenho que informar o meu cliente antes. Vou informar no checklist, vou informar num aviso na recepção, vou informar conversando com o meu cliente, explicando para o meu cliente por que eu cobro pelo diagnóstico, demonstrando qual é o valor e não o preço, o valor daquele serviço, daquele trabalho que eu estou realizando, né? E aí eu pergunto para vocês, gente, a gente tem que mudar esse paradigma no nosso setor automotivo de por que a oficina tem que trabalhar de graça. Ninguém trabalha de graça, nem o relógio trabalha de graça. Então, por que nós temos que trabalhar? A gente tem que lembrar o seguinte, por que diagnóstico dá tanto trabalho? E hoje em dia, né, com os veículos cada vez mais modernos, muitas vezes a gente chega lá, né, e fica debruçado naquele carro realizando um diagnóstico por horas, muitas horas. E aí eu não vou cobrar por esse serviço, por esse trabalho, ou vou descontar do valor do serviço que vai ser realizado depois? Né? Por quê? E se de repente, naquele tempo de diagnóstico que eu realizei, eu identifiquei que o problema do veículo é a troca de um fusível, de uma peça que custa baratinho? E aí, eu vou perder todas aquelas 3, 4 horas que eu fiquei ali para identificar o problema do veículo, né, e cobrar bem baratinho só o valor da troca daquela peça? Vamos pensar o seguinte, para eu realizar um diagnóstico, o que eu preciso ali? O que você precisa na sua oficina para realizar o diagnóstico? Primeira coisa, eu preciso ter a mão de obra de um técnico, seja a sua mão de obra, seja a do seu funcionário, né? Um expert, um especialista naquilo. Tem que estar lá debruçado sobre aquele veículo para identificar qual é o problema daquele veículo. A segunda coisa é o espaço da oficina. Eu tenho que ter, muitas vezes eu pago aluguel, então eu tenho o espaço da oficina, eu tenho as minhas ferramentas, os meus equipamentos, eu tenho um elevador, eu tenho equipamentos caros. Quanto custa um scanner? Quanto custa um osciloscópio? A gente sabe muito bem o preço disso, né? Então, eu tenho que ter tudo isso. E mais do que ter todos esses equipamentos, eu tenho que ter expertise. O que é expertise? É saber realizar o diagnóstico, é saber utilizar todos esses equipamentos para poder realizar o diagnóstico no veículo do seu cliente, né? É ter o conhecimento. Além disso, tem uma coisa que é muito fundamental e que a gente não pode esquecer. No momento em que eu realizo o diagnóstico no veículo do meu cliente, eu estou entregando para aquele cliente um laudo. É um laudo que eu estou fazendo. E eu tenho que me responsabilizar por aquilo que eu estou oferecendo para o meu cliente, né? Eu estou me responsabilizando pelo diagnóstico que eu realizei. E responsabilizar-se sobre alguma coisa custa, tem valor. E tudo que tem valor também tem preço, tá, gente? Por quê, gente?
que a gente sabe o que acontece. Sempre que eu entrego, né, o diagnóstico, o orçamento para o cliente, realizo o diagnóstico e entrego o orçamento para o cliente, não cobro por isso, o que o cliente vai fazer com aquele orçamento na mão? Eu entreguei o orçamento para o cliente, ele já sabe todos os serviços que precisam ser realizados no veículo dele, todas as peças que precisam ser trocadas ali. E aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar o celular e vai cotar as peças, e vai comprar as peças baratas, vai pegar aquelas peças e vai levar na oficina baratinha do parente dele, naquele fundo de quintal que não tem os equipamentos que a sua oficina tem para realizar o diagnóstico, para fazer a troca dessas peças. E aí o que vai acontecer? Você vai ter trabalhado de graça e vai ter perdido aquele serviço, né? Por quê, gente? A gente tem que lembrar, vamos dar um exemplo aqui. O médico, ele cobra consulta? Ou ele só cobra consulta se você estiver ali muito doente, em fase terminal, estiver precisando de uma cirurgia de emergência? Ele vai cobrar a consulta. E aí ele vai pedir os exames para você. Esses exames vão ser gratuitos? Não, você vai pagar por esses exames também. E se você tiver que realizar a cirurgia, essa cirurgia também vai ser cobrada. É a mesma coisa, né? O médico ele não vai descontar o valor da consulta ou o valor dos exames da cirurgia. Por que a gente, no nosso setor automotivo, tem que descontar? E o advogado? O advogado, no momento em que você marca uma consulta no escritório do advogado, ele vai cobrar. Por quê? Porque é a expertise dele. Ele é o especialista. A gente tem que lembrar que o cliente ele vai até a sua oficina porque ele não sabe fazer aquele serviço. Se ele soubesse fazer sozinho, ele faria. Ele compraria as peças e ele mesmo trocaria. Como ele não sabe fazer, ele precisa da sua expertise, ele precisa do seu conhecimento. E conhecimento tem valor. E é isso que a gente não pode esquecer, tá bom? Isso a gente não pode esquecer nunca. Falado sobre diagnóstico, vamos voltar para o orçamento. No momento em que eu entrego o orçamento para o cliente, o orçamento ele serve de contrato, né? Ele serve de contrato entre as partes. Portanto, eu tenho que colocar ali naquele orçamento tudo aquilo relativo ao serviço que eu estou executando ali para o cliente. Eu vou colocar os valores e esses valores eles são válidos por 10 dias. A lei determina que os valores são válidos por 10 dias. Ah, mas e se as peças subirem nesse meio tempo? Infelizmente, nós temos que bancar por 10 dias o valor dessas peças. No 11º dia, eu já posso subir o valor do orçamento, mudar o valor do orçamento. Mas por esses 10 dias eu tenho que bancar, a minha oficina tem que bancar o valor desse orçamento. Eu vou ter que colocar nesse orçamento todos os serviços que serão realizados e todas as peças que serão trocadas. Quando eu falo em peça com nome e sobrenome. O que é nome e sobrenome de peça? Eu tenho que identificar exatamente qual é a peça que o meu cliente está comprando. Por quê? Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que você chegue para o seu cliente e diga para ele, olha, determinado componente, a peça original, que a gente, né, a peça utilizada pelo fabricante, custa R$ 500. Mas existe também essa peça do mercado paralelo, que também é muito boa e custa R$ 300. Qual peça você vai querer colocar no seu veículo? Ele falou, não, pode colocar de R$ 300, você está dizendo que é muito boa, eu confio em você. Perfeito. Só que eu não coloco o sobrenome dessa peça, tanto no orçamento quanto na nota fiscal. E aí aquele cliente está de má fé. Ele está de má fé e no momento em que ele recebe o veículo dele, ele olha ali na nota fiscal e no orçamento, na ordem de serviço, seja lá o que for, que não tem o sobrenome da peça, ele fala, o que é isso que você colocou no meu veículo? E nós vamos falar, a peça que o senhor comprou. Ele vai falar, não, de jeito nenhum. Eu não coloco nenhuma peça que não seja original no meu carro. E aí? Como é que a gente vai comprovar que a peça que ele comprou foi a paralela e não foi a peça original? Pelo preço? O preço comprova alguma coisa? Não comprova. Portanto, é muito importante a gente prestar atenção com relação a isso, tá bom? Nome e sobrenome das peças. Todas elas que vão ser aplicadas no veículo do cliente. Outra coisa, previsão de entrega do serviço. A previsão, ela não é obrigatória de constar do orçamento, mas ela pode ou ser benéfica ou não. Benéfica por quê? No momento em que eu chego para o meu cliente, um exemplo, e falo, olha, o seu veículo vai ficar pronto em 5 dias. Eu evito que o cliente fique ligando a cada 30 segundos para a oficina para saber se o carro dele está pronto. Eu sei que isso acontece muito com vocês, mas também eu fico atrelado ao prazo.
Ora, previsão é previsão, previsão não é exatidão. Se eu entrego o veículo para o meu cliente em 3 dias, eu sei que eu vou conseguir entregar em 3 dias e dei o prazo de 5 dias, eu chego para o cliente, eu surpreendi aquele cliente, ele vai ficar feliz, porque eu entreguei antes e vou falar para ele, olha, eu agilizei aqui o seu serviço e consigo te entregar hoje, 3 dias depois, e ele vai ficar feliz. Mas e se eu atrasar? Né? Aquela previsão que eu dei anteriormente. Claro, previsão é previsão, previsão não é exatidão. Se eu atrasar e entregar para o cliente em 6 dias, em 7 dias que seja, ele vai ficar chateado, mas está dentro do razoável. Mas se a minha previsão foi de 5 dias e eu entreguei em 10 dias, que é o dobro, vocês concordam comigo que o dobro extrapola o razoável? E o que esse cliente ele pode fazer? Ele pode desistir da compra pela não entrega, né, daquele serviço dentro daquele prazo que eu coloquei. Então ele vai desistir da compra e eu vou ter que devolver para ele o valor que ele adiantou ou vou ter que me virar com relação às peças que eu já tinha comprado, etc. Então, toma cuidado com essa coisa de previsão de entrega de serviço, tá bom? Com relação ao orçamento. E aí o que é super importante com relação ao orçamento? O orçamento, ele tem que ser aprovado pelo cliente sempre antes de realizar o serviço. E ele tem que ser aprovado, assinado ali, assinado ao vivo, o papel. Essa é a aprovação do cliente ou por e-mail, tá bom? Sempre por e-mail. O e-mail é considerado documento. Ou existem, hoje em dia, já existem alguns sistemas de assinatura digital, mas eu estou falando e-mail porque é de graça, né? O e-mail é de graça e você pode mandar um e-mail para o seu cliente e ele vai retornar com o de acordo, só escrever de acordo ali, que está tudo certo. Quando eu falo de aprovação de orçamento, eu falo também de aprovação do reorçamento, o orçamento complementar. Por quê, gente? Ninguém gosta de ir no advogado, no dentista e na oficina. O cliente que está lá na sua oficina, principalmente quando não é manutenção preventiva, ele está chateado, porque ele tem um problema e ele está gastando um dinheiro que muitas vezes ele não tem. Então, se você não colher a autorização, ele já está chateado com aquele orçamento inicial que você passou para ele. E se você não colher a autorização dele para o orçamento complementar, da mesma forma que você colheu com relação ao orçamento inicial, né, abrir o veículo, tem mais coisa para fazer, orçamento complementar, ele pode não te pagar. Ele vai dizer, não, não foi esse o valor que você passou para mim, eu não autorizei, você fez porque quis. E aí começam as dificuldades. E eu sei que está todo mundo pensando, nossa, mas tem que ser assinado ali ou por e-mail, mas e o WhatsApp? Não é isso? Gente, muito cuidado com o WhatsApp. Por quê? O STF decidiu há um tempo atrás, né, existe uma decisão do Superior Tribunal de Justiça dizendo que o WhatsApp ainda não é considerado prova no nosso ordenamento jurídico. Então, ele serve como indício, mas ele não é prova. E qual que é a grande dificuldade no nosso setor com relação a isso? A grande dificuldade é, regra geral no direito, todo mundo já ouviu falar. Quem alega tem que provar. Se eu tenho alguma coisa contra você, eu tenho que provar isso. Mas existem exceções a essa regra. E as relações de consumo, né, a relação de consumo regulamentada pelo Código de Defesa do Consumidor é uma exceção a essa regra. Então, basta ao consumidor final contar uma historinha bem contada, com começo, meio e fim, e apresentar indícios daquilo, e cabe ao fornecedor, que é você, provar que não fez aquilo. Então você percebe que você só prova com prova e que o WhatsApp, a conversa de WhatsApp, ela serve para o seu cliente, mas não serve para você? Por que isso? Porque o WhatsApp, ele é facilmente adulterável. É muito fácil modificar uma conversa de WhatsApp. É por isso que o nosso ordenamento jurídico ainda não considera o WhatsApp como prova em situações como essa, tá bom? Então, o que eu vou fazer? O WhatsApp é uma excelente ferramenta e eu acho que você tem que continuar a utilizar na sua oficina. Mas você utiliza para mandar foto, para mandar vídeo, para conversar com o seu cliente. Quando for documento, principalmente aprovação de orçamento e outras atividades
que tem que ser documentadas. Você vai mandar um WhatsApp falando para o seu cliente: olha, eu te mandei um e-mail com um orçamento, esse orçamento vai no corpo do e-mail, retorna para mim com o seu de acordo, para que eu comece a realizar o serviço no seu veículo. Por quê? Este é o momento em que o seu cliente está preocupado, ele quer que você comece o serviço rápido, né? Então, vai ser interesse dele abrir o e-mail e retornar com de acordo. Pode até colocar um botãozinho lá de acordo e aí sim você tem um documento. Ah, mas isso é muito complicado. Não, não é. Coloca no processo da sua oficina e age dessa maneira para todos os clientes. Entrou no processo, fica fácil. Em concessionárias, a gente sabe muito bem que você não sai da concessionária, ninguém sai da concessionária sem assinar uma série de papéis. Então, a gente, né, enquanto reparadores independentes, nós não podemos assumir esse risco. Tudo bem? E sempre então, em vez de fazer pelo WhatsApp, fazer isso por e-mail ou pessoalmente. Ah, mas o cliente diz que não trabalha com e-mail. Então vem até a oficina e assina no papel a autorização do serviço, né? A autorização daquele orçamento, para que a gente comece a realizar aquele trabalho no veículo do cliente. Tudo bem? Outra coisa, gente, é muito importante. Quando eu estou falando de orçamento, e a gente sabe que o orçamento faz às vezes de contrato, que eu relate e colha a assinatura do meu cliente de tudo que sair do arroz com feijão ali, do habitual. Sabe quando toca aquele sininho atrás da sua orelha? Tem alguma coisa errada aqui com esse serviço e vai me dar problema. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar ou no verso do orçamento ou um documento em separado, eu vou relatar aquilo, vou dizer que o cliente está ciente com relação àquilo lá que está acontecendo, né? E ele vai assinar embaixo a ciência dele. Por exemplo, eu vou para a reparação de um veículo, eu vou começar por um procedimento mais simples para depois chegar a um procedimento mais complexo. Sei lá, num motor, eu estou falando de um motor, eu vou começar trocando a bomba de combustível, o pescador, limpando, verificando se tem pressão, para só depois, se houver a necessidade, mandar fazer a retífica do cabeçote. Né? Então, o cliente ele tem que saber isso antes e tem que assinar que ele está ciente. Então, eu vou colocar lá, olha, o cliente está ciente que o procedimento inicial de reparação vai ser apenas a troca desses componentes. Se houver a necessidade, posteriormente será orçada a retífica do cabeçote. Tudo bem? Ficou claro? Então, campo de observação, utilizem, não deixem para depois. O cliente sempre tem que assinar, não adianta a gente só assinar, porque a gente colocar anotado ali à mão, ou ainda que seja escrito, porque se ele não assinar é documento unilateral, e documento unilateral não tem valor jurídico. É isso, gente. Um abraço. Pessoal, a nossa próxima aula vai ser um assunto muito legal. E quando o seu cliente não aprova o orçamento completo? Isso acontece muito na sua oficina. Como que a oficina tem que agir? Você não pode perder.